Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre igreja, Estado, obediência e transgressão. E o nosso texto básico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos de 1 a 3. Hoje o nosso estúdio está num lugar diferente. É bem possível que nós vamos aí ouvir alguns ruídos, vozes, latidos, né? Porque estou improvisando aqui na sala da minha casa. Quero agradecer a ajuda da Urânilas, que está aí conosco nessa gravação, dando assistência. E vamos fazer a leitura. Hoje não vai ser preleção, nem pregação, não vai ser palestra, então vai ser algo diferente, porque a todo tempo nós vamos recorrer à palavra de Deus, citando as referências, e para isso eu quero pedir que cada um já esteja com a sua Bíblia ao lado. Qual a relação que existe entre igreja, Estado, obediência e transgressão? O texto nos diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Pois bem, qual seria a relação entre igreja, Estado, obediência e transgressão? Como o estudo é grande, é um assunto imenso este assunto, eu não vou trabalhar o estudo todo hoje, vou falar até meia hora. O que der para falar eu falo, a reflexão que dá para fazer a gente faz, e depois a gente continua o restante. E a gente, se precisar fazer de 2 ou 3 vezes, a gente faz, porque este é um assunto que entra em várias áreas, e há algumas áreas que a gente vai ter que aprofundar mais. Então, realmente, meia hora é um tempo muito pequeno para a gente trabalhar isso. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Vamos tentar definir o que é Estado, o que é igreja. Vamos trabalhar a questão do Estado numa perspectiva hobbesiana, o Estado numa perspectiva marxista e o Estado dentro de uma visão calvinista. Muito embora Calvino não fosse sociólogo, mas teólogo, mas trouxe grandes contribuições para que nós pudéssemos perceber qual é o papel do Estado e qual é a missão do Estado. Pois bem, faremos também uma abordagem bíblica a respeito de Estado. O Estado, a história do Estado na Bíblia, desde o Éden até os dias de hoje. E trabalharemos também a questão de que o Estado é um princípio divino para ordenar a criação, ou para ordenar as sociedades, para a sobrevivência das sociedades. Um outro ponto que nós vamos abordar, entraremos em questões que geram dúvidas em todas as pessoas. Por exemplo, em que sentido toda autoridade é instituída por Deus? Será que toda autoridade, todo homem ou mulher que está exercendo uma autoridade foi colocada por Deus? Essa é a pergunta. E aí a gente vai trabalhar vários pontos, né? Inclusive passar pelo absurdo da monarquia absolutista do século XVI, para a gente entender um pouco. Vamos falar um pouco do nazismo, da ditadura do proletariado na extinta União Soviética, hoje China e outros países, governos autoritários, totalitários, governos corruptos e opressores. Então, vamos passar
dentro desse viés aí. E um outro ponto que eu quero abordar nesse estudo bíblico é: por que devemos orar por pessoas que ocupam posição de poder sobre nós? O que está por detrás disso? Porque Deus ordena em sua santa palavra que nós pratiquemos a oração, a intercessão, ações de graças em favor de todos os que estão investidos de autoridade. Bom, há um outro ponto que vamos abordar no estudo, a pergunta: devemos obedecer a tudo que o Estado manda ou determina? Isso é, devemos nos submeter a toda lei que é aprovada, a toda ordem que é dada, a toda decisão que o Estado toma? E ainda um outro ponto: a igreja deve se envolver no poder temporal, isto é, a igreja como igreja deve participar de política partidária? Essa é uma outra questão importante que a gente precisa frisar aqui em nosso estudo, e eu estou aqui com o meu script na mão, porque não dá para a gente guardar muita coisa. Então, um roteiro aí só para a gente seguir, e há um outro ponto aqui que também vamos trabalhar nesse estudo, que é como a igreja pode orar pelas autoridades do seu país. Como? De que maneira? O que eu vou pedir pelas autoridades? Eu posso pedir, por exemplo, juízo sobre as autoridades? Eu posso pedir para Deus repreender autoridades corruptas? Nós vamos abordar essa questão. E um último ponto que eu quero ver é como é que a igreja pode profetizar contra o Estado. Na visão de João Calvino, a igreja ela deve estar ao lado do Estado como uma missão profética. O que seria essa missão profética da igreja em relação ao Estado? Pois bem, como nós poderíamos definir Estado? Há muitas definições de acordo com a visão ideológica seguida. Mas eu elaborei aqui uma definição muito simples sobre Estado, para que a gente possa entender. Eu disse aqui que o Estado é um contrato social, é um contrato que uma determinada sociedade fez. Neste contrato, cria-se um Estado para proteger, resguardar direitos, impor deveres, administrar as relações sociais de sobrevivência, comércio, delimitar fronteiras, processar e julgar infratores, promover saúde, moradia, sobrevivência, educação, crescimento humano, seja regulando o setor privado, que seria um Estado liberal, seja o Estado trazendo para si todas essas atribuições. Seria uma abordagem socialista do Estado. O Estado com poderes plenos seria uma concepção socialista. Mas é importante notar que há, com respeito à necessidade do Estado e o que é o Estado, há pelo menos 3 abordagens aí durante a história. E a primeira abordagem que eu vejo é a abordagem hobbesiana. É claro que é muito mais do que isso, muito mais do que 3 abordagens, mas a primeira que eu quero fazer destaque de 3 que nos interessa bem aqui ao nosso estudo. A abordagem hobbesiana, que diz que o Estado é uma necessidade porque o homem é o lobo do homem. O homem precisa se proteger do homem. Essa é uma concepção hobbesiana. O Estado, então, ele é visto como uma criação, um contrato social de proteção. Nós convivemos em Estado para nos protegermos uns dos outros.
e é o Estado que nos dá essa proteção. Há ainda uma abordagem a respeito da essência do Estado, poderia dizer marxista, e numa visão marxista o Estado é um mal necessário. O Estado seria a manifestação de interesses de classes dominantes. Na visão de Marx, o ideal seria uma sociedade sem Estado, uma sociedade em que todos seriam donos de tudo e todos pudessem usufruir de tudo. Essa é uma visão marxista e, portanto, para Marx, o Estado com o qual ele conviveu era o Estado burguês, o Estado capitalista. Então, para Karl Marx, o Estado era um instrumento opressor e maligno, o Estado burguês. Há uma outra abordagem, João Calvino, embora João Calvino fosse um teólogo, mas era um teólogo muito avançado, até para os seus dias, com uma mentalidade incrivelmente aguçada para perceber realidades. João Calvino, ele via o Estado como um agente enviado de Deus para a sobrevivência da humanidade. O Estado é um agente enviado por Deus para a sobrevivência, para evitar o caos social em todos os sentidos e para a sobrevivência da humanidade. É claro que há vários tipos de Estado, né? Há desde os Estados simples até os mais compostos, e aqui a gente entra numa primeira abordagem, que seria um pouco da história do Estado na Bíblia. O primeiro Estado que aparece na Bíblia é um Estado teocrático. Não é o Estado de Israel, não estou me referindo a esse Estado. Eu estou me referindo ao Éden, quando Deus governava diretamente sobre o homem. E ali Deus conversava. Ali naquele momento havia naquele Estado teocrático a questão da cultura, a questão do comércio, a questão da sobrevivência, a questão política, tudo já estava presente, já era um Estado sistêmico, porque, por exemplo, Deus deu a Adão, ao homem e à mulher, a atribuição de significar o mundo no qual eles foram incluídos. O que é isso senão a cultura? Deus deu a Adão a incumbência de lavrar o jardim. O que é isso senão comércio? Deus deu a Adão, agora ao homem, ao macho, a incumbência de governar sobre a sua esposa, não no sentido pós-queda, né, opressor, mas no sentido de cuidado, de cabeça. E o que é isso senão política? Portanto, ali está todo o sistema social, está presente no Éden. E Deus governava sobre todos, diretamente, falando diretamente a eles. Esse é um Estado, é o primeiro tipo de Estado, mas esse Estado, ele é encerrado por causa do pecado. E após o pecado, nós vamos ver um segundo tipo de Estado surgindo na humanidade, que é o Estado tribal. É o que tem de mais antigo de Estado. Estados de clã, estados tribais, em que não havia um homem governando, ou não havia poderes como nós temos hoje, porque a república, aos moldes de hoje, ela é bem recente, é muito recente. Vamos encontrar a fase tribal, né, da raça humana. O homem era mais nômade, e depois que ele vai se tornando sedentário, é que se tem notícias das primeiras monarquias, estados monárquicos ou cidades monárquicas, em que um governa sobre todos. Depois vai começar a surgir então os estados republicanos. São os tipos de estados que nós
conhecemos na história bíblica. Então a Bíblia fala do Éden, ela fala dos povos antigos, tribais, depois ela fala das monarquias no Antigo Testamento. Israel é uma das monarquias, a Babilônia, a Síria, Egito, Síria, são todas monarquias, e depois república, ela vai falar então da República Romana. É aí quando encerra-se o Novo Testamento, a história bíblica. Pois bem, vamos entrar num quadro agora, importante também, é que o Estado, segundo a Bíblia, aqui nós vamos seguir uma visão calvinista, é que o Estado é um princípio divino de ordenação da criação. Em Romanos, no capítulo 13, de 1 a 5, nós aprendemos algumas questões sobre o Estado. Eu gostaria de ler aqui o texto, Romanos 13, de 1 a 5, o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer algumas informações, muito embora ele não esteja fazendo qualquer tipo de análise sociológica de Estado aqui, de definir o que é Estado, mas há alguns princípios importantes aqui. Ele diz o seguinte: olha, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Veja bem, não há autoridade que não proceda de Deus, porque e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha aí, então, será que fui eu que coloquei Jair Bolsonaro lá na presidência? Veja bem o que a Bíblia está falando. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? É a pergunta que Paulo faz, né? Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, ministro de Deus para o nosso bem. Olha, interessante, hein? Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Essa é uma orientação do apóstolo Paulo, citada em Romanos 13, de 1 a 5. Portanto, a gente aprende algumas coisas aqui. Primeiro, que toda autoridade é instituída por Deus. Segundo, que a autoridade ela foi instituída para organizar e para manter uma sociedade segura e pacífica, em ordem. E as coisas vão desdobrando daqui para frente, mas nós poderíamos dizer que as autoridades foram instituídas para a preservação da humanidade. Isto é, seja qual for o tipo de Estado, desde de sistema, desde o sistema família, passando para o sistema cidade, passando para o sistema união dos estados. Tudo isso existe para a preservação da sociedade humana. O homem, ele não consegue viver fora do sistema. E todo o sistema se apoia num tripé, que é o tripé, primeiro, a primeira base, a base cultural, depois econômica e política. Cultural, econômica e política. E esses três pés criam e sustentam o sistema. E o Estado é um sistema que Deus instituiu para que nós possamos continuar como humanidade.
Agora, é interessante que Deus tem se servido do Estado, exatamente para imprimir a justiça e impedir o mal e o caos. Vamos tentar imaginar um momento aí em que a cidade onde você mora não tenha mais a presença policial do Estado, não tenha mais a presença judicial e nem executiva. Não tem prefeito, não tem polícia, nem civil e nem militar, não tem juiz, não tem promotor. Já imaginou o que pode acontecer numa cidade dessa? Eu não quero nem imaginar o que possa acontecer. Então, por aí a gente vai entendendo por que é que Deus institui o Estado. O Estado é instituído por causa do mal no coração do homem, da corrupção no coração do homem. E é exatamente para frear esse homem, um dos motivos pelos quais Deus instituiu, cercar essa maldade do homem e então proteger os demais homens e a sociedade sobreviver. É claro que não é só isso, seria muito simplista chegar aqui e falar que é só isso. Não é, nós veremos que há muito mais coisas aí. Agora, algumas questões importantes. Nós já vimos aqui uma introdução ao Estado, uma visão calvinista qual que é a missão do Estado, a finalidade do Estado, a teleologia do Estado. Vejamos agora em que sentido toda autoridade é instituída por Deus. Em que sentido? Será que Deus instituiu Hitler para ser chanceler e depois um presidente da Alemanha? Bom, será que Deus levantou aquele homem, escolheu aquele homem? Então é importante que nós notemos que a instituição autoridade, Deus criou instituições, autoridades para o governo da humanidade. Quando a Bíblia fala de instituir autoridades, não necessariamente quer dizer que é escolher pessoas, mas graus de autoridade. Graus de autoridade. É preciso que tenha hierarquia e graus de autoridade, independente de quem depois vai ocupar esses graus de autoridade. É necessário que haja esses graus de autoridade, a começar com a família. O primeiro grau de autoridade que nós conhecemos chama-se pai e mãe, pais. E aqui não se está levando em conta se é Antônio, se é Maria, se é José, se é Manel. Pai. Então, quando vamos pensar isso a nível de Estado, rei, ou primeiro-ministro, no caso de uma monarquia parlamentarista, ou presidente, no caso de uma república, ou primeiro-ministro, no caso de uma república parlamentarista, ou lá no caso de uma sociedade tribal, né, geralmente há um tipo de líder naquele tipo de sociedade, há um cargo de relação de poder. E quando alguém ocupa aquele cargo, aquela pessoa é a autoridade. E naquele momento, essa pessoa, ela precisa ser tratada como autoridade, porque ela está investida naquele cargo. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, no versículo 21, eu peço que você, por gentileza, possa então aí abrir a sua Bíblia em Daniel 2, 21. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, Daniel 2, 21. Estamos aqui com o ventilador ligado e as folhas voando. Daniel, vamos lá, Daniel 2, 21. Por favor, abram e leiam esse texto comigo.
E diz assim o texto sagrado, 2:21, vamos lá, já encontrei aqui. Diz assim, eu vou ler o 20 também para ficar mais claro até. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele quem remove e estabelece reis. Remove, estabelece reis. Veja bem, ele cria o grau de... Ele autoriza alguém exercer a autoridade dele. Quando diz que toda autoridade vem de Deus, é que é uma outorga de autoridade para governar sobre alguém. A primeira outorga é dada ao pai. O pai tem essa autoridade. O marido tem autoridade sobre a esposa. O pai tem autoridade sobre a família. A mãe tem autoridade sobre os filhos. O prefeito recebe uma outorga. Então, o cargo é que é a autoridade. Quando a pessoa ocupa esse cargo, seja num governo democrático, seja num governo autoritário, totalitário, quando ela chega a esse cargo, ela é a autoridade. Ela então está investida de autoridade. Bem, no século XVI, houve um mau entendimento, principalmente da linha luterana, com respeito a Romanos capítulo 13, e confundiu-se a autoridade com a pessoa. Então, tudo que a pessoa falasse vinha de Deus, e não poderia haver resistência àquele tipo de pessoa. Aquilo foi chamado de monarquia absolutista. Pregou-se naquela época que o rei era o representante direto de Deus aqui na terra. E então o rei recebeu plenos poderes. O que o rei falava, o que o Antônio falava, o que o Carlos I falava, o que a rainha lá, Elizabeth, falava, era considerado uma voz que vinha de Deus. O grande problema é que quando esses reis e rainhas eram injustos, as pessoas começaram a entrar em conflito, porque eles queriam usar essa teoria de que o rei era representante de Deus aqui na terra para apoiar o seu poder. Mas essa prática, ela com o tempo foi sendo enfraquecida, principalmente pelos questionamentos dos seguidores dos ensinamentos de João Calvino. Uma das forças sociais e culturais que mais colaboraram em contribuir para o fim do absolutismo foi o calvinismo. Pois bem, Deus ordenou a toda relação de autoridade o representar. Se nós voltarmos para Romanos 13, vamos entender que toda autoridade é outorgada por Deus a uma determinada pessoa. E quando alguém ocupa esse cargo que Deus criou de autoridade, essa outorga, essa pessoa, ela está ali para servir a Deus. Romanos 13 usa a palavra ali, autoridade, dizendo que são ministros de Deus duas vezes. Primeiro, são diáconos de Deus. Segundo, são liturgos de Deus. São servidores de Deus. Então, a pessoa que ocupa esse cargo, ele é um servo de Deus que precisa, nesse cargo, fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus em tudo. Em Romanos 13, no versículo 2, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, mais uma vez em Romanos 13, versículo 2, e nós vamos ver que lá nesse texto vai dizer o seguinte, a minha aqui já está aberta, e diz assim, o texto: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste
a ordenação de Deus. Já viram quando um pastor é ordenado? Ele é autorizado, a ordenação autoriza. As autoridades, quando elas chegam a um cargo, uma pessoa chega a um cargo, ela está sendo autorizada a exercer a autoridade de Deus. A autoridade não é do homem, ela é de Deus. Deus outorga a autoridade para que ele cuide daqueles sobre os quais Deus o colocou, para que ele proteja, para que ele oriente, para que ele sirva de modelo, de formas que Romanos 13:2 diz assim: e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E então no versículo 3 diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Portanto, a autoridade ela foi colocada para representar a Deus. Não é para fazer o mal para nós. Quando a autoridade começa a fazer mal, quando o agente que ocupa o grau de autoridade começa a fazer mal, ele se desviou da ordenação de Deus. E nós não temos que, então, seguir as ordens de um tirano, no momento em que ele manda com que nós façamos coisas que vão contra a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Eu vou dar alguns exemplos, para ninguém confundir aí essa questão. Eu estou dizendo que Deus ordenou toda a relação de autoridade para o representar. Então Deus criou os graus de autoridade, seja em que tipo de estado for. Quando uma pessoa chega lá, ela está ordenada, não é ela que é a autoridade, é o grau que Deus criou. Enquanto ela está sendo ali, sendo fiel a Deus, no processo de exercer a sua autoridade sobre o povo, ela está debaixo da aprovação de Deus. Mas no momento em que ela começa a se desviar, a se tornar corrupta, a ser um tirano, a oprimir o povo, a perseguir, a maltratar, ela está se desvinculando da ordenação. E nós vamos aprofundar isso na segunda etapa desse estudo. Eu peço que ainda aguarde a segunda etapa para tirar todas as conclusões e não criar confusão. Pois bem, Deus usa toda a relação de poder como meio de cuidado e proteção. Romanos 13:3, nós já lemos aqui, porque os magistrados não são para temor. Magistrado não é para eu ficar com medo das autoridades. Não é para eu ter medo de polícia, eu ter medo de juiz, eu ter medo de promotor, de delegacia. Eu vou ter medo se eu estiver fazendo mal. Mas se eu estiver fazendo bem, não é para ter medo dessas pessoas de forma nenhuma. Então, nem todos que ocupam posição de poder chegam legitimamente e são fiéis a Deus. Nem todas as pessoas chegaram a um cargo de autoridade legitimamente. Vamos pegar a República. Nós sabemos que muitos políticos chegam ao grau de autoridade comprando votos. Isso é sabido, estamos cansados de saber disso, de forma corrupta. Mas será que ela não é uma autoridade? Se o Estado assumiu a legitimidade da eleição de alguma pessoa, e ela entra num grau, ela está ordenada como autoridade. A questão dela ser fiel a Deus ou não, e a reação que nós devemos ter para com tal pessoa, aí nós vamos ver na segunda parte desse estudo. Mas vamos pegar um exemplo. Quando Paulo escreveu Romanos 13, quem era a autoridade suprema? Era o imperador Nero. Era um homem corrupto, louco, assassino, um homem profundamente depravado, um homem psicopata. Foi aquele homem que mandou perseguir a igreja, que mandou matar milhares de cristãos lá em Roma.
a perseguição na cidade de Roma, colocou fogo em Roma. É nesse tempo que Paulo escreve essa carta e que ele diz que toda a autoridade vem de Deus. Ele está reconhecendo esse homem, enquanto ele está como imperador, ele é autoridade. Enquanto ele está como imperador. Agora, a relação Estado-poder, obediência ou transgressão, a gente vai aprofundar mais na segunda parte desse estudo. Isso é, até que ponto em que eu devo desobedecer o Estado, quando a minha transgressão é justa diante de Deus, qual o poder que o Estado tem sobre a igreja, qual a missão da igreja para com o Estado. Tudo isso nós vamos desenvolver na segunda parte. Eu vou terminar aqui dizendo que Deus julgará todas as autoridades, todos os homens e mulheres que ocuparam o grau, a ordenação conferida por Deus e não foram fiéis. E é aqui que entra Daniel 2:21. É ele que põe, é ele que derruba os reis. Ele coloca e ele tira. Na segunda parte nós vamos aprofundar a parte mais prática então desse estudo bíblico. Eu quero desejar a todos uma boa noite, que Deus abençoe.